Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Amado Senhor Jesus Cristo, que seja o vosso nome, Senhor. Te dou graça, Senhor, por tudo que o Senhor representa para a nossa vida, Senhor. Por tudo que o Senhor fez, Pai, por todo o sacrifício, Senhor. Por toda a sua misericórdia, Pai, diariamente, Pai. Desde o princípio, Pai, o Senhor vem acalentando todos nós, Pai, nos recebendo, Pai, com amor, com carinho, Senhor. Nos agraciando o tempo todo, Senhor. Obrigado, Pai amado, por essa manhã, Senhor, pela união dos nossos irmãos aqui reunidos, para estudar a Sua palavra, para que o entendimento, Senhor, possa entrar profundamente em nossos corações, transformarmos a nossa mente, Pai, para que nós possamos, Pai, desfrutar, Pai, da boa, agradável e perfeita, Pai, vontade de Ti, Senhor. Que a palavra hoje, Senhor, que a Dona Marineide vai trazer, Pai, possa transbordar nos nossos corações, Pai. Que todos nós, Pai, possamos desfrutar, Pai, e receber a semente, a dose necessária para o dia de hoje, Senhor. Que todos nós, Pai, possamos aproveitar e desfrutar o máximo, Pai, de cada palavra, de cada detalhe. Que o Espírito Santo esteja presente a todo momento, Pai, iluminando os nossos caminhos, Pai, iluminando nossa mente, o nosso coração. Que nós possamos, Pai, refletir essa luz, Pai, e transbordar cada ensinamento por onde nós passarmos, Pai amado. Que o Senhor, Pai, peço também que o Senhor possa visitar, Pai, a casa dos enfermos, Pai, a casa das pessoas que estão em necessidade, das famílias que estão com tribulações dentro de casa, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, iluminar essas famílias e tocar o coração de cada um, Pai. Trazer o perdão, Pai, trazer a cura, Senhor. Trazer o que é necessário, Senhor, para cada um. E o Senhor sabe o que é necessário, Senhor. Peço a Ti também, Pai, que o Senhor visite, Pai, a minha tia Ana, Senhor, que está naquele leito, na UTI, Senhor. A cirurgia dela ontem, Senhor. Que o Senhor estava presente, Pai, fazendo a cirurgia, operando, Pai. E tocando, Pai, o coração de cada profissional que estava ali ontem, Senhor. Que hoje, Pai, o Senhor esteja lá, Pai, presente, Senhor, a todo momento, Pai. Tenho certeza e tenho creio, Senhor, que o Senhor está curando ela, transformando o coração dela, transformando a mente dela, Senhor, curando espiritualmente, curando, Pai, fisicamente, Pai, emocionalmente, não só ela, Pai, mas todas as pessoas que estão à volta dela, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, te dou graça por toda a transformação e por toda a cura, Pai. Eu creio, Pai, que ela será transformada, Senhor, e estará entre nós, caminhando, Pai, sã, Pai, sã e com saúde, Pai, transbordando, Pai, a alegria dela, que ela sempre transbordou entre todos nós, novamente, por muito e muito tempo, Pai. Obrigado, Senhor, te dou graças. Amém. Amém. Bem, irmãos, vocês já Amém. deixam a palavra de Deus aí aberta em 1 Samuel, capítulo 16. Hoje nós vamos falar sobre a escolha de Deus, né? E quero dizer desde já, de antemão, que nós não escolhemos Deus, Deus é quem nos escolhe. E louvado seja o nome do Senhor por a escolha de Deus, e devemos estar verdadeiramente capacitados para exercer o que Deus tem para nos dar. Eu estava lendo na história de Davi e vi que ele era um menino novo, formoso, ruivo, assim a palavra relata, pesava de 55 quilos a 60, altura 1,5 metro, né, de altura. Davi era menor que eu, gente. O meu tamanho, meu Deus, eu tenho 1,65 m. E Davi era pequeno. Aquele pessoal lá de lá da província, pro lado de lá, era tudo alto, que a gente fala assim, os americanos são tudo alto, né? Grandão. E também olhei e vi que Golias era um monstro, era grandão, tinha uns 3 metros de altura Golias, né? E o que mais me chamou a atenção foi saber que Davi era do coração de Deus, né? Deus escolheu Davi.
Deus já sabia de todas as coisas sobre a vida de Davi. Também soube pesquisei e vi que Davi era um menino que tomava conta das ovelhas de Jessé, né? Ficava lá. Davi era praticamente um menino assim, era bonito, mas não era pequenininho, não era grandão como os outros irmãos dele era. Os outros irmãos dele era mais visto, mais vistoso, né? Mas Davi, a incumbência que Deus tinha com Davi era tão grande do que Deus mostra para nós que a gente não deve olhar pela aparência, né? E sim, a gente olha com o nosso olhar, mas quem olha melhor é Deus, Deus é que vê, né? Então, vamos ver 1 Samuel, capítulo 16. Nós não vamos ler do início, não. Eu separei aqui um pouquinho para poder não ficar tão extenso, que o capítulo é muito grande mesmo. E Saul, ele era o rei, né? E já tinha dele querer ir saber de quem ia ficar no lugar dele. E Saul foi até os belemitas, né? Ele foi até. Ah, tá. Pensei que Balmaro queria falar alguma coisa. Foi até Jessé. Aí, certamente, olha, presta atenção. Do versículo, nós vamos começar do 6, do versículo 6, de 1 Samuel 16. Peraí. Então, ele consagrou Jessé e os filhos dele os convidou para sacrifício. Aconteceu que, quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: olha só, certamente está diante do Senhor o seu ungido, por causa da aparência, como o homem olha pela aparência. Então já viu um dos filhos de Jessé, né? Bonitão, grandão. Aí veio. Peraí, gente, me perdoe. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e convidou para sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente será diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar. Porém, Samuel disse: tampouco a estes o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a esse, e então Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deste. E perguntou Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar Davi. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos.
E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, né? Como está registrado aqui, né? Que Deus, o homem, olha, você vê que tinha esses 7, todos eram 8, né? Os 7 filhos de Jessé, que foi apresentado, e não, nenhum deles estava no agrado de Deus, né? E ele sabia que ainda tinha outro, né? Porque Deus, quando ele fala, ele garante, né? E glória a Deus, que está registrado também em Atos 13, 22, foi famoso. Lê aí, Marcos, ó. Lucas, por favor. Atos 13, 22. Foi o famoso rei de Israel. Atos 3, 13, 22. 13 ou 3? 13, 22. 13. 13, 22. Ok. Bendito seja o nome do Senhor. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Amém. Glória a Deus. Então, Davi foi ungido, né? E a palavra de Deus conta, está registrado também em 1 Samuel 16, no versículo 21, diz assim: Assim Davi foi a Saul e esteve diante dele. Saul gostou muito dele e fez dele o seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixe que Davi fique aqui, pois alcançou favor diante de mim. E sempre que o espírito mal que era enviado, né, sobre a vida de Saul, Davi pegava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. A palavra relata que Davi, lá no deserto, lá tomando conta das ovelhas, ele aprendeu a tocar a harpa, e ninguém tocava a harpa como ele. Louvado seja Deus. E, o, e Davi tocava harpas, né, lá no deserto para cuidar das ovelhas. E ele teve essa unção diante de Deus. Naquela época, quem cuidava de ovelha não era tão bem visto, né? Era mais discriminado, né? E Davi conseguiu essa unção, Davi conseguiu estar perto de Saul, tocava harpa e Saul se alegrava, né? Era uma unção muito grande que havia. E eu vou adiantar o lado, porque meu celular só Jesus na causa. Davi, ele foi ungido e foi escolhido para lutar contra o Golias. Está registrado em 1 Samuel, o capítulo 17, né? Que ele foi escolhido para lutar contra o gigante Golias. E o gigante tinha 3 metros, né? E Davi, pequenininho, somente com 1,5 m. Eu assim, poxa, será que esse cara vai aguentar? E Golias lá todo grandão, se achando, que às vezes também, hoje, nos momentos de hoje, gente, muitas pessoas se acham, né, que por ter poder, porque é bonitão, porque tem poder aquisitivo, e às vezes humilha as pessoas e não deixa Deus ver a qualidade dele, né? Mas Deus, ele achou qualidade em Davi, e Davi era que tinha que derrotar o gigante Golias. E louvado seja Deus que puseram, Saul pôs nele, né? Deu aqueles indumentárias para poder ele brigar com o gigante, que Davi era tão xoxinho que não conseguia nem se levantar por causa
daquelas ferramentas que ele ia usar, né? E daí ele não quis, ele se despojou daquilo, e a palavra relata, né, que ele pegou simplesmente umas pedras, umas 7 pedrinhas lisas, colocou na funda, né, e foi de encontro. E o gigante ainda zombou dele: esse aí é que vai vir para cá para me derrubar, é esse daí? Então, você pode analisar na palavra aí que está relatado que teve até a aposta dele. Ele disse que se ele conseguisse, se ele não conseguisse derrubar, que o irmão James, tenta ler para mim aí, por favor, querido. Tenta não, leia para mim. Do 4. Pode ler do primeiro. Lê do primeiro, na hora eu peço ao irmão. Tá. 1 Samuel 17, né? É, Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Efés, Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre elas. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas, se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Davi era filho de José, efrateu de Belém, da terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante de um exército israelita e o desafiava. Um dia, Jessé disse a Davi: Leve depressa para seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícia deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com um outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias,
começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Diz Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até os outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas de meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Fiz isso com o leão e com o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo, e ainda disse: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará deste filisteu. Por fim, Saul consentiu. Está bem, então vá, disse, e que o Senhor esteja com você. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse a Saul, e tirou a armadura. Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com seu cajado e sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá, e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei sua cabeça. Então darei os cadáveres de homens às aves e os animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor, e ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar Davi, foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa. Desculpa. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o filisteu e matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada.
Em seguida, correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho de Sarim até Gate e Ecrom. Então o exército israelita voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas guardou as armas dele em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, perguntou a Abner, o comandante de seu exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Não faço ideia, ó rei, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, ordenou. Assim que Davi voltou, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Ele ainda carregava a cabeça do filisteu em suas mãos. Saul perguntou: Quem é seu pai, meu rapaz? Davi respondeu: Sou filho de Jessé, que vive em Belém. Seu 17. Quer que Glória a continue, Deus. dona Marineide? Não, tá bom aí. Glória a Deus, né, amados? Temos que ler mesmo para todo para poder entender. Eu não sei fazer homilética. Eu sei assim, ler e deixar o Espírito Santo de Deus falar. E o que me conta, o que me deixa mais feliz aqui, filho, nessa questão de Davi derrotar o Golias, Davi foi ungido para que o nome do Senhor fosse glorificado em Israel, né? E não ia deixar de maneira nenhuma aqueles filisteus, principalmente o arrogante do Golias, querer derrotar os filhos de Deus, os filhos que estavam buscando ao Senhor, né? Que estava clamando ao Senhor, Deus verdadeiro, nosso Deus, né? Eu fiquei muito feliz também quando eu comecei a ler essa história de Davi e em 2 Samuel 23, capítulo 14, 15, 16, né? A Bíblia também relata que Davi ele tinha 37 valentes para lutar ali no arraial dos filisteus. 37 valentes. E a palavra conta, né, em 2 Samuel, capítulo 23, 15 e 16, depois, se o irmão Lucas quiser ler, o irmão Lucas pode ler, foi a luta que Davi teve com os filisteus ali, e depois de lutar tanto, esses 37 valentes lutaram com Davi, né? E eles mataram 800 homens de uma só vez. A luta não ficou, a guerra não ficou ali somente na derrota de Golias. Davi tinha que dar continuidade à luta ali com os filisteus, né? Para derrotar. E a palavra relata de Samuel, Lucas. Olha aí, Lucas. No 2 Samuel, capítulo 23, 14, 15 e 16. Né? Você pode ler, que vai falar, né, sobre os 37 valentes que Davi escolheu para lutar com eles, e eles derrotaram 800 homens de uma só vez. E a coisa mais linda que eu vou falar para vocês, o que aconteceu, porque Deus ele dá honra a seu soldado. Deus ele também dá honra a quem ele chama. E você analisa que quando Deus dá honra, vou lhe falar sobre essa questão da honra, né? Lê aí, Lucas, por gentileza. Opa, qual que é o versículo, dona Marinês? 2 Samuel, capítulo 23, aí você lê o 15 e o 16. 15, Versículo 15 e 16. 15 e 16. Gratidão, bem. Davi expressou este forte desejo: quem me dera me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então aqueles três
atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse: O Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber o sangue dos que arriscaram a vida para trazê-las, para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos três principais guerreiros. É, louvado seja Deus, né, irmãos? Porque a palavra de Deus é gratidão nesse momento. Porque Davi lutou com aquele gigante Golias, derrotou, lutou com os filisteus, derrotaram, Davi com seus 37 valentes, né? Eles lutaram e mataram 800 homens de uma vez. Você sabe o que é uma luta dessa? E um dos valentes de Davi, que estava com ele, o nome dele é Eleazar. E a palavra de Deus relata aqui que Eleazar lutou com tanta veemência, com tanta força, que a mão dele teve cãibra. A mão dele, a espada ficou grudada à mão de Eleazar, que ele lutou com tanta força para derrubar aqueles filisteus, que a espada ficou grudada à sua mão, né? Então, temos que lutar hoje para nós aqui. Nós temos que lutar contra o nosso inimigo para que ele não venha querer nos derrotar. Nós temos que ter somente a espada, que é a palavra de Deus, sobre a nossa mão, devemos ter sobre o nosso coração e a nossa mente, né? E lutar contra o mal que queira recair sobre nós. Que Deus, ele concede a nós sabedoria divina para vencermos os dias maus e para vencermos o que quer nos separar da promessa de Deus, da palavra de Deus em nossa vida, né? E também eu achei, olha o que Davi falou. Davi, depois de lutar com esses filisteus, Davi quietou, eu suponho assim, eu vejo assim como que Davi sentou e falou assim, ele suspirou e disse, está registrado no 15, Samuel 23, no versículo 15. Davi suspirou e disse, quem me dera beber a água do poço que está junto ao portão de Belém. Então, aqueles três valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e levaram a Davi. Ele não quis beber, mas derramou como libação ao Senhor e disse, longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocado em risco a sua vida? Então, para a água que Davi sentiu vontade de beber era justamente da água aonde ele estava, onde ele trabalhava, onde ele cuidava das ovelhas, né? E ele sentiu desejo. Eu tenho certeza que ele lutando ali e como Deus usou ele para lutar, para defender as ovelhas do perigo, como a palavra relata, né? Que ali ele cuidava das ovelhas e não deixava que viesse urso, leão para comer as ovelhas, ele lutava. Ele lutava. Então, Deus era com Davi, dando força e coragem para defender as suas ovelhas. E hoje em dia, né, eu vejo muitas igrejas que não, pastores que não lutam pelas suas ovelhas, que não dá o seu pelas suas ovelhas. E Davi, ele lutou com veemência, tomando conta das ovelhas do seu pai, né, Jessé, para que o mal não viesse sobre as suas ovelhas, né? Então, ele sentiu vontade de beber da água do tanque de Belém, da cisterna de Belém, e um dos seus guerreiros, né, foram lá satisfazer a vontade de Davi, atravessando o arraial dos filisteus,
aonde eles correriam perigo de ser morto, de ser alvejado. E eles atravessaram o arraial, chegou até o portal, né, a entrada de Belém, e tirou da água e levou. E Davi sentiu tão honrado com aquilo que ele derramou a água para o Senhor. Ele alegou assim: esses homens que foram lá buscar essa água por causa do meu desejo, poderia ter sido morto por minha causa. Mas Deus é Deus, Deus Todo-Poderoso, que a honra é do Senhor, a glória é do Senhor. E Davi viu isso e não sentiu, como é que diz, com o direito de beber aquela água que poderia ter custado o sangue daqueles valentes, daqueles homens que lutaram junto com ele, né? Que lindo isso, eu achei muito lindo isso e fiquei extasiada com a vida de Davi. Não tenho assim uma sabedoria assim para falar, mas eu sei que Deus é Deus e eu creio que Deus falou com cada um de vocês. Que nós venhamos dar o primeiro lugar para Deus e venhamos também olhar o nosso irmão que está do nosso lado, que às vezes se sacrifica por você e você não vê coisa entre você e ele, seu amigo, né? E não valoriza. Então vamos nos colocar sempre como valente do Senhor, como Davi foi. E Davi foi muito tirado, né, para o lado de naquela época, como eu já falei, quem cuidava de ovelha não tinha nenhum valor, né? Era discriminado. E os bonitão de Jessé, né, ficou lá, sabendo que Deus ele usa quem ele quer, como ele quer, a hora que ele quer. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, e eu louvo a Deus, porque estou aqui junto com vocês falando um pouquinho, né, do que eu aprendi e quero guardar dentro de mim, no meu coração, que Deus é Deus e que Ele cuida de nós. E só Deus pode fazer com que a gente consiga vencer os gigantes da nossa vida. Qual é o gigante da sua vida? Qual é o gigante que está querendo te derrubar? Eu faço essa pergunta para mim mesmo. Eu sei qual é o gigante que quando vem a mim para querer me derrubar. E eu quero dizer nessa manhã que, em nome de Jesus, eu já sei como eu vou derrubar esse gigante que está querendo vir até a mim para me derrubar. Então, vocês se olhem e pergunte diante de Deus qual é o gigante que está querendo te derrubar hoje, nos dias de hoje. O gigante que foi até Davi para querer derrotar os que eram do Senhor, mas ele não conseguiu, porque Deus ungiu assim Davi, para que Davi viesse vencer esse gigante. Então vamos reparar qual o gigante que está querendo inibir você de aceitar as condições que Deus requer de você no ID. Vá, vá, porque Deus é contigo. Deus será contigo e Ele vai conseguir, vai fazer com que você consiga derrubar o gigante que quer te atrapalhar, o obstáculo que está querendo te atrapalhar. Então, olhe nessa manhã e veja qual é o gigante que está querendo te derrubar, para você conseguir derrubar ele primeiro. Porque Deus é maior do que o gigante que está querendo atravessar na sua frente. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém, dona Maria Deus. Amém. Glória a Deus. O homem segundo o coração de Deus. Um mês é pouco ainda para a gente debulhar isso aqui, rapaz. Nossa, tem muitas coisas. Tem versículo aqui que, nossa, nos ensina tanta coisa, né? O homem segundo o coração de Deus. Nós temos que estudar bem esse Samuel aqui, capítulo 17 em diante, que conta a história de Davi, porque Davi passou por maus bocados também, viu? Não foi só alegria, não. Passou por maus bocados.
A vida inteira de Davi não foi brincadeira, não. A gente sabe que ele passou por muitas lutas, muitas provas. Mas o interessante que nós precisamos colocar na nossa mente e imitar Davi é que toda vez, tudo que Davi fazia, ele colocava Deus na frente. Desde o começo aqui, quando a gente percebe que ele vai lutar com o gigante, ele não fala que o gigante está desafiando a pessoa do povo judeu ali, não. Está desafiando o povo de Deus. E ele vai contra o gigante no nome de Deus. Então, todas essas coisas a gente precisa colocar na mente. Toda vez que você for fazer qualquer coisa, você coloca aquele que está acima de você. E nós temos um Deus. Nós temos um Deus poderoso. Ele é quem batalha por nós. Nós precisamos estar lembrando disso a todo momento. Porque às vezes nós temos tanto problema, tantas lutas, tantas dificuldades, e a gente se esquece do Deus que a gente serve e que Ele é que cuida de nós. Nós só precisamos agir dessa forma para sermos mais que vencedores. Eu vou contra você em nome de Jesus, em nome de Deus, porque Ele é quem cuida de nós, né? Então, muitas vezes a gente perde uma luta, perde uma batalha, porque a gente não sabe usar a palavra, não tem ela na mente, que é a nossa espada, né? Mas a gente aprende muito aqui, viu? A gente sabe desde o comecinho, quando Davi foi ungido, que Deus foi com ele. Logo quando eu me converti, eu fiquei assim, eu passei por um momento assim, sem entender, quando no versículo 16, capítulo 14, está escrito assim, ó, porém, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. Eu fiquei pensando assim, mas Deus também tem um espírito maligno? Né? Foi difícil para mim compreender isso, rapaz. Eu ficava pensando, meu Deus do céu. Mas tudo é do Senhor, né? Tudo é dele, tudo vem dele. E devido à arrogância de Saul, à desobediência de Saul, porque tudo, irmãos, tudo que acontece na nossa vida, os dissabores que nós vivemos, é por causa da nossa desobediência. É quando a gente se acha, se coloca, sabe, eu vou fazer isso. Não. Nós cristãos, irmãos, se Deus quiser, o Senhor vai na frente. Nós temos que estar sempre colocando o nome de Deus na frente. Porque tudo que nós vemos aqui é que uma pessoa que faz as coisas sem autorização, sem direção, sem compartilhar com Deus, não dá certo. Não pode dar certo. Foi o caso de Saul. Ele tinha que esperar Samuel chegar. Ele pegou, fez o que bem quis. As ordens eram para destruir aquele povo. E ele não fez. Ele pegou e levou para ele aquilo que ele achava melhor. Desobedeceu completamente a Deus. Então, a desobediência acarretou isso. Ele perdeu o reinado. Então, amados, nós precisamos atentar para essas coisas. Tudo que nós formos fazer, devemos colocar Deus na frente. Senhor, vai na frente, porque a peleja não é minha, a peleja é do Senhor. Nós sabemos que é Deus que peleja por nós. Temos que reconhecer Deus em todos os nossos atos e atitudes.
temos que reconhecer Deus em tudo que conseguimos nessa vida, porque Ele que está à frente de tudo. Amém, amados? Dou oportunidade para alguém falar mais alguma coisinha aí. Mas aqui tem muito conteúdo a ser discutido. Muito conteúdo. Amém? Nossa, a gente pode ficar uma semana falando de Davi aqui, hein? Meu Deus do céu. Realmente, que capítulo, que história maravilhosa, né? Eu fiz algumas anotações aqui desse breve pedaço desse soprinho, né? Dessa degustação da história de Davi, maravilhosa, né? Que coisa, né? Davi tinha 1,5 m. Eu não sabia disso. 1,5 m, 50, 60 quilos. É a minha filhinha. Bom, ele tinha Pode-se quase dizer 3. que o cara era um anão, né? Não era, ele não só era, ele não era só baixo, ele era magro. E o que que a gente tira, né, aqui também? Deus, ele despreza a sabedoria humana, as regras humanas. Deus não está limitado aos um pleonasmo, né, aos limites humanos. Não existe, não existe impossível para Deus, não existe regra quando se trata daquele que fez tudo, aquele que criou as regras. Então, isso aqui para mim foi muito forte, né? Porque eu me sinto tão fraco às vezes. Ô, James, E você lembra do Nerinho, o filho adotivo de Serafim? Serafim até foi bem-sucedido, respeitado. E ele queria ter um filho homem, não tinha. E quanta gente grande, quantos rapazes, né, poderiam ter aceitado o convite dele, poderiam ter o ajudado. Mas não, quem foi que apareceu? Nerinho, um homem de baixa estatura, pequeno. Rapaz, eu vou te falar, viu? Nerinho fez muito pelo nosso tio Serafim. Mas eu me lembro, às vezes, quando eu vejo a história do Davi, eu lembro do Nerinho. E você deve ter conhecido não, não Nerinho. conheci. Não, Não não conheceu, conheci. né? Mas amém. Esquece. Mas mas aqui Davi foi ungido por Deus, né? E quando o homem tem a unção de Deus, nada pode pará-lo, a não ser que ele se perca na sua própria arrogância, como Saul. Saul também foi ungido para ser rei, mas Saul deixou que a posição que ele assumiu tomasse o seu coração e pervertesse o seu coração, pervertesse a sua honra e manchasse a imagem de Deus, porque Saul foi ungido por Deus. E Davi foi possuído pelo Espírito Santo de Deus. E pelo Espírito Santo de Deus, Davi foi vencedor e foi rei. O que nós podemos ser com o Espírito de Deus, né? Só que eu notei 3 características de Davi aqui que eu vou ficar refletindo essa noite: coragem, honra e temor. Temor e respeito. Coragem, honra e temor. Eu me lembro
quando eu me lembro como se eu tivesse visto, né? Mas eu me lembro da passagem onde Davi se tinha a oportunidade de matar Saul, porque Saul perseguia e queria matar a Davi. E ele, como posso eu me levantar contra o ungido do Senhor? O que é isso, É, senão honra e temor a Deus? Como pode ele fazer mal por ungido do Senhor? E isso me traz também aqui para a gente pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa contra alguém, né? Por isso que a vingança ela deve pertencer a Deus, porque nós não temos esse direito de levantar a mão contra nenhum filho de Deus, contra nenhum irmão nosso. Nós não temos esse direito. A justiça tem que ser dele. E, bom, por mim a gente pode continuar sabe, muito. James, aqui ó, você vê que a pessoa quando erra, quando comete um erro diante de Deus, ele passa a, para que ele possa continuar andando, ele precisa de alguma coisa. Tipo assim, o Saul aqui, ó, você precisa, quando o espírito mal da parte do Senhor veio sobre ele, ele já dependia de Davi ali para trocar a harpa para ele poder ficar em paz. Ele já não tinha mais paz, entendeu? Às vezes é quando uma pessoa quebra uma perna, ele precisa usar uma bengala, precisa usar uma muleta. Por quê? Porque foi quebrado alguma coisa dele, foi tirado alguma coisa dele, ele vai ter que se apoiar em alguma coisa. E por outro lado, a gente vê que Davi teve livre acesso ali, ó. Ele passou a ter, depois que ele foi ungido por Deus, ele passou a ter livre acesso ao palácio do rei. Lá vai ele lá, toda vez que o rei estava atormentado pelos seus erros, né? Ele chamava quem? Davi, para aliviar os momentos difíceis dele. Quem? Um homem de Deus, já tinha acesso ao palácio, né? Já vivia o melhor de Deus ali, entendeu? Enquanto que o outro vivia atormentado por causa dos seus erros, nunca mais teve paz por causa da desobediência. Então, tudo isso a gente tem que analisar, tem que prestar atenção. É como uma pessoa fica doente, passa a ser escravo de um remédio, ó, tem que tomar esse remédio pro resto da vida. É complicado, sabe? Mas tudo tem que ser analisado e se colocar na ponta do lápis e analisar direitinho o porquê disso, o porquê daquilo, entendeu? Tudo Deus tem um propósito. Amém? Amém. Olha, por mim a gente pode, óbvio, depois que todo mundo comentar, né? Mas eu acho que a gente poderia falar mais de Davi amanhã, né? Podemos continuar assim, sem problema nenhum, né? Apesar que a gente vai estudar essa Bíblia inteira nesse devocional, Amém. Glória a a Deus. gente vai voltar aqui de novo e Deus vai abrir um leque e a gente vai ver muita coisa. Tem Deus vai o no Jurandir tempo da palavra. trazendo. Tem marcado o seu Jurandir para trazer o personagem dele. O Jefté. Oi, Fábio. O Fábio falou, meu pai estava falando junto, não deu para. Amanhã, o seu Jurandir tá agendado para trazer o personagem dele. Oh, Amanhã, Mas né? ele pode, Isso. amanhã é sexta, né? Acho que ele só pode de fim de semana, é isso ou ele tá de folga? Não, amanhã é Sei, ele passou quinta. a data para amanhã. Ah, tá. Ah, então vamos seguir. Qual que é Que o acho que ele tem personagem dele? limitado. Jefté. Né? Jefté é um personagem muito bacana da Bíblia. Eu, sinceramente, eu admiro esse herói. Filho de uma prostituta. Ele vai trazer Davi, para nós amanhã a história de Jefté. Se ele trou... Vamos participar. Vamos seguir.
Se ele não trouxer e tiver algum problema, a gente continua com o Davi, então. Pode ser. Sendo assim, por mim, tudo bem. Agora, não sei se de repente, porque assim, a história de Davi é gigante, né, gente? São dois. É que a história de Davi são dois livros, né? Você acha que não, tipo, de repente a gente deixaria para ler ela quando a gente voltasse para ler o Velho Testamento? Pode Eu, ser. eu, eu, eu preferiria eu preferiria seguir o Novo Testamento, porque se a gente for pro livro de Davi lá, naquela parte, se a gente vê lá tem 50 capítulos, né? É, Hoje a sim. gente leu um capítulo inteiro, então assim, claro que a gente sempre, qualquer parte da Bíblia que a gente lê, a gente vai ter reflexão profunda, vai aprender muito, né? Mas se a gente for voltar para dar um mergulho em Davi, eu preferiria, bom, na minha parte pelo menos, né? Eu estudo o capítulo no dia anterior para poder aprender e absorver a palavra o máximo possível, né? E para que ela fixe no meu coração, para que ela, né, eu tenha um entendimento mais profundo, né? Se a gente vai numa parte mais superficial, como 20 capítulos num dia só, eu acho que o aprendizado ele é menor, né? Mas eu vou junto com a manada. O que todo mundo quiser, a gente está junto. Não tem, né? Mas eu preferiria seguir capítulo a Eu concordo capítulo. com você, O próprio, concordo com você, Samuel. o próprio Eu também concordo. capítulo de Davi, o 17 ali, ele tem reflexões profundas, né? De o menor vencer o Uhum. maior, do mais fraco, e assim, no nosso dia a dia, as nossas lutas, né? São os gigantes, são as pessoas que se acham soberbas. Esse capítulo, ele dá, só aquele capítulo dá 2, 3 dias, né? No nosso normal aqui, né? Então, eu acho que chega a ser até. Eu não conheço a história de Davi, eu estou lendo o livro de Samuel e estou no capítulo mais ou menos onde a Dona Marinês até avançou um pouquinho, mas é como se você tivesse tendo spoiler, né? Alguém tivesse contando a história para você sem você do filme que você ainda não assistiu, né? Então eu preferiria ir, né, passo a passo, absorvendo, aprendendo, né? Acho que a curiosidade é até maior, né? Ô, Mas É é o que isso Fábio, aí. vocês estarem aí. então, por exemplo, a gente vai trazer os personagens bíblicos, mas não precisa se aprofundar tanto. Como a dona Marinês fez, para mim é igual o DJ falou também, que igual eu descobri hoje também que o Davi tinha 1,5 m. Para mim, eu até prefiro pensar, porque ele é tão grande, que isso era quando ele tinha os 13, 17 anos, quando ele foi ungido, mas que depois ele cresceu, porque o menino cresce mesmo nessa idade, ele dá um estalo e cresce. Então, eu acredito que ele cresceu mais depois. Mas aí foi quando ele matou o gigante e a dona Marinês deixou essa reflexão, que foi a reflexão do dia mesmo. Então, a gente não precisa aprofundar, igual você falou, porque nós vamos estudar lá e lá vai ter a profundidade quando nós vamos para cada dia, igual nós fazemos. Eu estou perguntando isso porque eu estava com dúvida como trazer a história de José, porque também é grande. É por isso que eles são os heróis da fé, porque eles têm uma história e a história deles é grande, certo? Então seria, você traz o que Deus tocar no seu coração, que é o principal de mostrar o porquê dele ser o herói, e depois nós estudamos lá onde é a história dele. Esse eu queria Marineide, também. Dona Marineide, tadinha, ela foi a primeira, né? Então ela acabou sendo Não, a cobaia. primeiro foi o André. Mas o meu entendimento, assim, realmente é o que você falou, contar, né, por cima. Bom, não sei. James, o que que você acha, querido? Então, na minha visão, desde o início, era isso. Era nós trazermos ali o que, como a Ruth comentou, né? O que Deus traz no coração
e cada um trazer ali também o aprendizado, a mensagem, e todos nós vamos aprender com isso. O que aconteceu é que o André, como ele tem um conhecimento profundo, ele foi o primeiro, ele subiu a régua, né? E todo mundo já ficou apavorado. Falou, ai, meu Deus do céu, agora É. como é que eu faço aqui, né? Eu vou ter que estudar bastante. Eu não acho que é o caso. Na minha visão, assim, ninguém é teólogo, ninguém tem que dar aula. O propósito do devocional não tem que mudar, assim. Não, não. É É a só gente fazer um colocar resumo, né? Eu, mensagem, é con- isso aí. licença, eu concordo com o que o Fábio falou. Tá top, tá abençoado, em nome de Jesus. E desde já, né, peço desculpa e que o nome do Senhor seja glorificado. E a gente tem que ir em nome do Senhor Jesus, né? Tá pedindo Que desculpa por assim quê, dona Deus. Marinês? Por que não pedir Não desculpa, tem dona por que Maria? pedir desculpa, Pelo, não. Foi bem passado o que a Não, não tem senhora que quis pedir desculpa, passar. não, minha filha. pelo Tá amor tudo de certo. Deus. Eu Maravilhoso, aprendi, aprendemos muito aqui. Que a senhora eu tocou num assunto. aprendi, eu aprendi que Davi era pequeno mesmo. Davi é mais baixinho, ele era mais baixinho que eu, mas ele era novo também. Davi, e o peso, agora eu estou com 62 quilos. Eu estou com 62 quilos, né? Então, mas o que me fez ver é que Deus ele não olha a aparência, ele não olha a estética, ele não olha a idade. Ele olha um coração generoso que aprende o chamado e vai lá, em nome de Jesus. É isso Vai em aí. nome de Jesus. Eu Essa, eu sou uma pessoa que essa é a prego gritando, mensagem. não vou mentir. Ô, dona Eu sou uma Marinês, pessoa. qual que é a sua altura, dona Marinês? A minha altura é 1,55 m. Então, você pegou, 1,50 m. você pegou a história certa. Você pegou um gigante para contar e enfrentar. Então, a história de Davi é parecida com a sua. Ai, ai, o meu Você um pegou metro e esse cinquenta grande e cinco. desafio aí para enfrentar e trazer para gente. É tremendo. Ai, mas eu fiquei apaixonada, sabe, de toda a história de Davi. Foi o derramamento a Deus, que eu corri para lá, como o Fábio falou, que eu adiantei, acelerei, mas é porque eu fiquei tão apaixonada que eu deveria ter falado, nem falado do gigante, mas falado do derramamento de Davi para Deus, né? Quando aqueles valentes dele, que era 37 valentes, lutando com ele, junto com ele, contra os filisteus, e depois que terminou tudo, 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 que ele sentiu desejo, ele não escutou, ele nem viu que tinha uns valentes ali que estavam escutando aquilo, o desejo. Então, e tudo isso me refletiu muito dentro de mim, né? Porque nós não somos sozinhos e nós não lutamos sozinhos. Porque Deus, ele é conosco e ele satisfaz também o desejo de nosso coração. E como os meninos viram ali aqueles 3 valentes, né? Que viu ele ter vontade, desejo de beber da água. E eles foram fazer a vontade a Davi, não porque Davi era ungido, eles foram fazer a vontade de Davi como que estivesse fazendo a ele próprio. Então, o que a gente vem a fazer para alguém, a gente faça em nome do Senhor e sabendo que é Deus que recebe toda a honra e toda a glória, né? E ele derramou aquela água ali, eu fiquei apaixonada e fiquei também extasiada com a luta de Eleazar. Eleazar, ele lutou tanto que a palavra relata que a mão dele, a espada ficou grudada à mão, que deu cãibra na mão dele. Estou falando aqui em pé, meus irmãos, me perdoem. A espada ficou pega a mão, pegada na mão de Eleazar. Mas ele não soltou a espada e ele lutou até o final. O que Deus requer de nós também nessa manhã, essa reflexão, que a gente não venha largar de hipótese alguma, seja qual for o problema, qual for a estação que a gente esteja passando, que a gente não venha abandonar por nada, que a gente lute até o final, porque Deus, o Senhor dos Exércitos, está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, bem presente na angústia, e só o Senhor é que pode agir em nossas vidas. Nós, se a gente for buscar auxílio em mãos humanas, bem verdade, Deus pode usar alguém para nos
né, realizar o que nós queremos, né? Mas a realidade de tudo em nossa vida chama-se Deus, o Todo-Poderoso, que é por nós, e não nos abandona. E louvado seja Deus. E frente o gigante que está indo em sua direção, pense bem e deixe na mão de Deus, porque se você vai em nome de Jesus, você consegue derrubar esse gigante. Amém? Deus abençoe. Amém. Você estava falando aí, Normani, desde que você falou a primeira vez sobre essa parte, me veio aqui, né? Eu tenho aqui a armadura de Efésios aqui grudada, bem aqui na frente da minha escrivaninha aqui, onde eu faço devocional. E a palavra de Deus fala, né? Empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então ele pegou a espada, que hoje pra gente é a palavra de Deus, lutou até o fim ali, a espada grudada Eu na mão vou, dele, não ele sei se é não meu celular. a espada de forma alguma, né? Foi até o fim com a espada na mão. Então, isso foi o que ficou de reflexão para mim, que para a gente hoje a espada é a palavra de Deus e não Sem devemos. contar o monte de salmo de Davi, né? Sem contar o monte de salmo que Davi escreveu. Né? É, Mas amém, amados. Vamos aguardar o Jurandir amanhã trazer Jefter. tem que cair fora, gente. Olha, Um abraço, dona Marineide. Um abraço. Deus te Tá no abençoe mundo. grandemente, viu? Você foi bem. Meu Deus, está amarrado. Repreendido em nome de Jesus. Olha, é assim, irmão. Então, aí a gente tem que estar pronto na dispensação de Deus, na direção de Deus, e deixar Deus agir em nossas vidas para que a gente possa conseguir vencer os dias maus. A palavra, a espada deve estar grudada em nossa mão, nosso coração e nossa mente, para vencermos os dias maus. Só finalizando aqui, Ruth, a sua pergunta lá, então, assim, é trazer um resumo mesmo. Acho que se você já conhece o capítulo, o livro, se você. O James deu também uma ideia de, às vezes, assistir algum vídeo no YouTube para saber a história mais resumida. Então não precisa entrar em detalhes, sabe? Mas fazer como a dona Marineide fez, né? Trazer um ponto que acha que é importante para uma reflexão, né? Hoje, por exemplo, foi um dia muito abençoado, né? Então trouxe ali a história de Davi, de Golias, né? Que tem muita, né, reflexão ali naquele ponto. Trouxe a questão ali da água ali, né? Que é uma história que eu não conhecia, mas refletindo a questão da honra. Então, né, eu sugiro até mesmo, ou se já conhece a palavra, né, ótimo, né? Mas se não conhece, né, e para não exigir tanto, porque eu sei que todos também têm um tempo um pouco apertado, mas eu sugiro também, às vezes, assistir alguns vídeos sobre aquela história, mas, né, de uma forma mais resumida, e trazer alguma coisa que, né, que sente no coração, que, né, e aí deixar o Espírito Santo realmente, né, conduzir, né, e trazer uma reflexão para a gente poder estar absorvendo um pouquinho de cada personagem, né? Amanhã a gente tem o irmão Jurandir que vai trazer o Jefé, né? A gente aprende um pouquinho mais qual vai ser o formato que ele vai trazer, né? Acho que a gente está aprendendo aqui, né? Dona Marinês é mais ousada e corajosa, né? Tomou a frente e derrubou o gigante. É porque Amém. também, viu, Fábio? Pegando um gancho aí no que você falou, que faz todo sentido, como os heróis da fé são conhecidos, todo mundo, alguma coisinha já ouviu falar, assim. Então, o que você colocar, certamente vai ter muitas pessoas que vai conseguir trazer algum ponto ali daquela história, alguma reflexão. Então, é bacana porque fica, inclusive, interativo, né? Dona Maria, de quem que faz oração, amanhã a gente já tem quem vai trazer, né? Seu Jurandir. Eu vou mandar uma mensagem para ele confirmando depois, né? Ele já tinha agendado. Dona Caiu de Maria novo. caiu. pessoal, eu tenho que vazar. Falou, Lucas. Tchau, tchau. Abraço. Tenham um bom dia a todos. Fiquem Deus com Deus e até abençoe. amanhã. Tchau, querido. Um Até abraço, amanhã. beijo no coração de vocês. É. Seu Mário, o senhor quer fazer oração para a gente hoje? Vamos orar, vamos orar. Pode ser? Vou ficar para oração.
Meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por este dia, por esses momentos vividos na tua presença, pela tua palavra, Pai, que foi explanada. E eu falo, Pai, como está em Filipenses capítulo 4. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo. Senhor, mostra o que fazer para que os nossos corações inquietos e preocupados sejam preenchidos com a paz de Deus, Senhor. Que possamos apresentar, Senhor, a Ti, em oração, tudo que literalmente, tudo que nos oprime, sem esquecer de agradecer também. Afinal, mesmo em meio aos problemas que temos todos os dias, Pai, e as tristezas que às vezes nos abatem, não deve faltar motivos de gratidão a Ti, Senhor. Ó Deus, abençoa, Pai, cada um de nós, cada um que vai ouvir, cada um que vai ver este devocional, Pai. Seja repleto da Tua unção, Pai. Dá-nos um dia de paz na Tua presença, Senhor. Eu agradeço, Senhor, na certeza da bênção recebida, em nome de Jesus. Amém.